Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 90 da disciplina de língua portuguesa. Lembrando sempre que é importante vocês estarem com o caderno, lápis e a borracha para vocês fazerem as anotações dos nossos conteúdos, ter o caderno de vocês bem organizado. Hoje, então, nós vamos estudar um pouquinho sobre gêneros textuais. Nós vamos fazer uma comparação entre o gênero textual de instruções e histórias em quadrinhos. A gente já estudou, a gente já teve uma aula só sobre os textos instrucionais, sobre as instruções e também já tivemos umas 3 aulas sobre histórias em quadrinhos, onde a gente estudou a origem, o que significa, como surgiu, como que é feito, os tipos de balões e assim por diante. Então, hoje a gente vai comparar esses dois gêneros textuais. Os objetivos da nossa aula: conceituar os gêneros textuais, instruções e histórias em quadrinhos, diferenciar dos demais gêneros textuais, identificar a ideia central dos gêneros textuais, demonstrando compreensão global, ler, interpretar e comparar instruções e histórias em quadrinhos, ok? Então vamos lá. Comparação, instruções e histórias em quadrinhos. Estudamos em aulas anteriores sobre os gêneros textuais, instruções e histórias em quadrinhos. Então nessa aula nós vamos revisar esses gêneros textuais e vamos então realizar comparações entre eles. Então, os objetivos das instruções. Os principais objetivos das instruções são de instruir, ensinar ou mostrar como algo deve ser feito. Então, texto, uma instrução, um texto instrucional, ele nos mostra, passo a passo como algo deve ser feito. Por exemplo, receitas, então ali a gente tem o que a gente vai precisar, a quantidade, quando, como a gente deve colocar cada ingrediente. Um manual de instrução de montagem de um móvel, de uma bicicleta, de algo assim, também nós vamos ter lá as peças que nós vamos ter, qual a gente coloca primeiro, depois, qual é o parafuso, qual é o tipo de ferramenta que nós vamos precisar, porque ele vai nos ensinar a montar determinado objeto. Também nós temos instruções, por exemplo, nessa época, da pandemia, as instruções de como usar a máscara corretamente, como fazer a higienização das nossas mãos corretamente e assim por diante. Então, as instruções, elas sempre vão nos mostrar, nos ensinar, nos instruir qual é a maneira correta de fazer algo, de montar algo, ok? As histórias em quadrinhos, então, os objetivos dela são entreter, informar e divertir o leitor, passar informações, às vezes sobre alguns assuntos também, mas o principal objetivo das histórias em quadrinhos é divertir, o entretenimento, a informação, de uma maneira leve, descontraída, ali com as imagens, também muitas vezes até engraçadas, para que a gente se divirta enquanto faz a leitura também. A linguagem que é utilizada nos textos de instruções. Então, a linguagem utilizada nas instruções é clara e objetiva, para que o leitor tenha facilidade em compreender o texto. Então, como é um texto em que nos ensina a fazer algo, ele precisa ser de fácil compreensão, não tenha que haja interpretações diferentes, eu leia e interprete de uma forma, você leia e interprete de outra, isso não pode acontecer nas instruções, porque ela tem apenas uma maneira correta de ser feita. Então, ela precisa ser uma linguagem bem clara, bem fácil de entender, para que não fique dúvidas durante a realização daquela atividade. E a linguagem nas histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos utilizam linguagem verbal e não verbal. Então, ele utiliza imagens e palavras
às vezes ela vai utilizar só imagens, alguns quadrinhos talvez podem haver só palavras, mas geralmente, né, são só imagens e textos escritos. Nesse gênero textual, as imagens são muito importantes, pois elas complementam o texto com as expressões dos personagens. Então, nas histórias em quadrinhos, o principal componente delas são as imagens, são os desenhos. Os desenhos, eles nos ajudam a interpretar, a entender a história melhor. Muitas histórias em quadrinhos sequer têm a linguagem escrita, a linguagem verbal. Eles têm apenas a linguagem não verbal, apenas os desenhos, tirinhas. No final de alguns gibis, geralmente tem lá algumas tirinhas que não são utilizadas a linguagem verbal, a linguagem escrita, porque a principal característica das histórias em quadrinhos são os desenhos. Quando nós temos os desenhos e a escrita, um complementa o outro. A gente não consegue compreender a história só com os desenhos ou só com a escrita. A gente precisa dos dois, a leitura e observar a imagem para a gente entender o que está acontecendo, qual é o período do dia, se é manhã, se é tarde, se é de noite, como estão os personagens, né? Qual a expressão facial deles, se eles estão felizes, tristes, preocupados, enfim. Um sempre vai precisar do outro para se complementar, ok? Nos textos instrucionais, aproveitando, alguns vão ter desenhos também, né? Para explicar melhor qual é a peça, por exemplo, que a gente deve pegar, qual é o formato que ela tem. Então, alguns manuais de instruções, principalmente de montagens, às vezes vão ter os desenhos também para ajudar a explicar melhor como aquela montagem, por exemplo, deve ser feita. As características das instruções, então, dos textos. Os textos, eles utilizam verbos no imperativo para induzir o leitor a fazer algo. Os verbos no imperativo, vamos dizer que é o verbo, quando ele está no tempo, como se ele mandasse a gente fazer alguma coisa ali, por exemplo, né? Abra, recorte, misture, separe, pinte e assim por diante. Então, sempre no imperativo é aquele verbo que está mandando a gente fazer alguma coisa, ok? Pesquise, estude, escreva, corra, certo? São os verbos no imperativo. E nos textos instrucionais, nas instruções, os verbos sempre vão estar, então, dessa forma, ok? E o texto, ele não expressa emoções do autor sobre as instruções, certo? Ele apenas vai nos passar o passo a passo de como realizar algo, né? Ele não vai dizer se é para fazer feliz, triste, assim ou assado, apenas as instruções. E as características, então, das histórias em quadrinhos, que é um gênero textual narrativo. Por que que ele é um gênero textual narrativo? Porque ele possui uma história. Essa história, ela acontece em um lugar, em um determinado tempo, e ela tem uma conclusão, né? Um final. Utiliza sinais de pontuação e diferentes tipos de balões de fala para expressar as diferentes emoções dos personagens. Então, os sinais de pontuação, os balões de fala são muito importantes também para a gente compreender as histórias em quadrinhos. Lembrando que a gente tem os balões que vão sinalizar pensamento, se é um grito, se é raiva, enfim, eles vão nos ajudar a entender melhor o enredo daquela história. Então, um exemplo aqui de instruções de um jogo. Então, observem lá, ó. Siga as orientações de seu professor ou professora e forme para formar duplas. Leia as instruções junto com o seu professor ou professora. Então, aqui a gente já pode observar os verbos, né? Siga, leia, então dizendo, né, o que nós devemos fazer. Ali a primeira parte, né? Preparação. 1. Vá ao final do livro, recorte e monte o dado. 2. Providencie alguns botões para marcar sua posição.
Então, aqui, o que a gente deve fazer antes de começar o jogo? Depois, como jogar? Jogue o dado. O número que sair indica a quantidade de casas que você irá andar. Marque no seu livro a casa em que você está usando um botão. 2. Escreva no quadro da página 45 o nome de uma pessoa que inicie com a letra da casa em que você está. 3. Agora é a vez do seu colega. Então, aqui a gente tem o antes, a preparação do jogo e como jogar. E sempre, né, lembrando aqui a questão dos verbos. Siga, leia, vá, providencie, jogue, escreva. Sempre, então, mostrando o que deve ser feito. Aqui mais um exemplo, né, de instruções. Instruções de como usar a máscara. Então, 1. Observem que sempre tem essa numeração, né? 1, 2, 3, para indicar o que deve ser feito primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Então, 1. Lave bem as mãos. 2. Pegue a máscara pelos elásticos. 3. Ajuste a largura. 4. Cubra bem o queixo. 5. Cubra bem o nariz. 6. Saia de casa com proteção. E ali sempre, né, lembrando da questão dos verbos. Lave, pegue, ajusta, cubra, saia, ok? Para indicar que nós devemos fazer algo. Aqui um exemplo de histórias em quadrinhos. Então, nós temos a linguagem verbal, que é a escrita, e a não verbal, que são as imagens. Então, acompanhe aqui o primeiro quadrinho. Bom, aqui estou prestes a embarcar em uma nova jornada. Mesmo partindo, sinto que falta algo. Seu lanche? Claro, o lanche. Então, aqui nós temos, né, que acompanhar a sequência dos quadrinhos e, além da leitura, observar os acontecimentos durante a história. Aqui mais uma, exemplo de histórias em quadrinhos. Tem dias que ele acorda assim, emburrado. Não sei o que fazer. Isso é fácil de resolver. É só ser amorosa com ele que a braveza vai embora. E aí ela deu um abraço. Assim. E aí o Cebolinha foi lá, então, né, ele ficou só escutando. Ó, se a gente observar em todos os quadrinhos, ele está, né, prestando atenção. Aí ele pensou, mas se der um abraço no cachorro, a braveza vai embora, vou lá dar um abraço na Mônica também, para ver se ela se acalma, né, se ela fica mais tranquila e a braveza dela vai embora também, assim como a do cachorro. Muito bem, pessoal. As instruções e as histórias em quadrinhos possuem características diferentes entre elas. São gêneros textuais bem diferentes. Mas os dois gêneros textuais são importantes para nos ensinar e também nos divertir. Por quê? Os gêneros textuais das instruções, além de nos ensinar, muitas vezes vão nos ensinar uma brincadeira, um jogo, algo que vai nos divertir e nos entreter, assim como as histórias em quadrinhos. E as histórias em quadrinhos, mesmo não sendo um texto instrucional, elas também podem nos ensinar, né? Também podem nos trazer informações sobre algo. Então, tanto uma quanto a outra são muito importantes. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de relembrar esses dois gêneros textuais que nós estudamos e também comparar, né? Ver o que eles têm de parecido e o que eles têm de diferente também. Depois, então, se ficou alguma dúvida, vocês sabem, leiam novamente os slides, assistam nossa aula também, observem as anotações que vocês fizeram no caderno durante a aula e depois realizem com bastante capricho e bastante atenção a atividade sobre a nossa aula, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!